Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, da 17ª Semana do Tempo Comum, e na qual nós lemos então o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos do 47 ao 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta quinta-feira a meditação das chamadas parábolas do reino da parte de Jesus, onde através dessas comparações das parábolas, Cristo tenta nos fazer compreender o mistério do reino dos céus. Mistério esse que se faz já presente aqui na terra, quando nós nos comprometemos pela vivência da sua palavra, pela vivência do seu ensinamento, mas que terá a sua plenitude quando então, deixando esta tenda na qual nós habitamos, formos habitar a morada definitiva preparada por Cristo para nós nos céus. Ou seja, o reino tem a sua realidade definitiva na realidade dos céus. Quando, então, deixando este corpo, formos para junto de Deus. É claro, no entanto, que quando Jesus fala assim, ele pede e nos recorda que o reino também se faz presente já neste mundo, quando nos comprometemos pela sua palavra e pelos seus ensinamentos, e é isso que ele nos explicita hoje quando usa desta imagem da rede e dos peixes para falar do reino dos céus. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Aqui na nossa região do Acre é muito comum colocarmos a malhadeira nos rios. E quando nós colocamos a malhadeira nos rios, nós não escolhemos qual peixe virá. Muitas vezes poderá vir um peixe bom, um peixe que alimente toda a família, mas às vezes também pode vir um peixe não tão bom. E do mesmo modo que os pescadores na época de Jesus tinham esta atitude de escolher os peixes bons e descartar os ruins, também acontece então conosco no nosso dia a dia. E Cristo usa disso como um exemplo de como se dará o reino dos céus. A rede, nós poderíamos dizer, é o projeto, é a proposta de Jesus Cristo. E muitas vezes muitas pessoas se atacarão a esta proposta. Muitas pessoas se sentirão atraídas pela pessoa de Jesus Cristo, mas terão pouco compromisso com a sua palavra, terão pouco compromisso com os seus ensinamentos. É onde Jesus fala destes peixes bons e maus. Os peixes bons são aqueles que ouvem a palavra de Cristo e a põem em prática. Os peixes maus são aqueles que ouvem a palavra de Cristo, às vezes externamente demonstram uma certa vida cristã, mas que não tem raízes, que não tem profundidade, porque na primeira oportunidade acabam desviando-se para um outro momento. Cristo, no entanto, vem nos dizer: a proposta do reino é para todos, igualmente como a rede lançada no mar ou a malhadeira colocada no rio. É uma proposta para todos. Entretanto, virá o momento em que será de um lado colocados os peixes bons, do outro os peixes maus. De um lado serão colocados os homens maus, do outro lado serão colocados os homens justos, que são aqueles que souberam viver verdadeiramente a palavra de Deus. E com esse alerta, Cristo quer nos recordar e nos convidar para que façamos todo o esforço, para que possamos ser essas boas pessoas,
para que possamos ser aqueles que são recolhidos nos cestos e não aqueles que são jogados fora. Ou seja, que a nossa adesão ao reino de Cristo seja real e fidedigna, que seja demonstrada pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de falar, pelas nossas convicções no nosso dia a dia que devem ser iluminadas pela palavra de Deus. Então é nisto que Jesus hoje vem nos falar desta parábola, nos convidando para que possamos ter atitudes de acordo com o reino que buscamos, de acordo com o reino que almejamos, que possamos ter atitudes de acordo com a palavra de Cristo que nos é apresentada, que nós acolhemos no nosso coração, para que assim então, no momento do juízo, nós possamos ser levados ao reino definitivo, aonde todos poderemos gozar da vida eterna. Façamos esse esforço no nosso cotidiano, portanto, de ouvir a palavra, a rede lançada para todos nós, e ouvindo a palavra, nos esforçarmos para verdadeiramente viver aqueles que são os ensinamentos de Cristo. Vivendo esses ensinamentos, possamos viver então a justiça no nosso dia a dia. Façamos nossa oração para esse dia. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.